uma série de questões, pensar numa questão social. Não. Para o Vargas, para o chefe da polícia do Getúlio Vargas, a greve vai ser uma questão de polícia. Então, a consolidação das leis trabalhistas era uma maneira de evitar as greves, de controlar as greves, de domar os trabalhadores. Então, para isso, você vai ter uma contrapartida. Então, os empresários vão ceder a jornada de trabalho de 8 horas, a ideia de um salário mínimo nacional, a ideia de férias remuneradas, do 13º salário, de regulamentação do trabalho da mulher e da criança, da ideia da criação de pensões e aposentadorias. Tudo isso vão ser agora novas benéfices que o Vargas vai fazer questão de dizer que só existem porque ele deu, porque ele possibilitou que elas acontecessem. Então, aqui, o papel preponderante dele, Vargas, nesse processo, e, em troca, ele garantia que você não teria greves e agitações trabalhistas. É dessa época que vai começar a surgir uma expressão trabalhista, e aí depende da onde você já trabalhou, de qual é o ramo que você tem como profissional, mas existem algumas acusações relacionadas aos trabalhadores, que é, de repente, a pessoa ser chamada de pelego. Quem é o pelego? Da onde vem a ideia de pelego? A gente vai falar um pouco melhor disso mais para frente, mas enfim, vamos ver se vocês conhecem qual é a ideia de pelego. Pelego, Pelego é o que diminui o atrito, professor. fala Dalton. Pelego é quem? O que diminui o atrito. Isso, no cavalo, né? Isso. Mas também essa conotação se tem no momento sindical. Exatamente, né? Então, Professor, e tem os queixada também, né? qual que é os queixada, Kaique? Eu não tenho certeza se eu conheço. Então, eu acho que é o oposto, é os que se juntam para lutar pelos direitos. Tá, entendi. Essa expressão de Na fábrica de, eu na não fábrica de cimento de Perus tinha os pelego e queixadas, na época da greve. Legal. O queixada eu não conhecia. A expressão do pelego, e aí, como o Daltro falou muito bem, o pelego é aquele que diminui o atrito. Então, seria algo que fica como uma colcha entre o cavalo e a sela. E aí, diminuindo o atrito, você tem menos confusão. No mundo sindical, no mundo do trabalhador, o pelego vai ser o cara, e aí, enfim, vai ter uma denominação muito negativa de um cara que ajuda o empregador, que ajuda o patrão. Então, ele está no sindicato, mas ele está mais preocupado em avisar quando vai ter a greve, avisar da insatisfação, avisar das reclamações relacionadas ao patrão, do que se preocupar com os trabalhadores. Né? E, professor, Fala, Dalton. uma das atividades que um pelego faz também é você, como é para diminuir o atrito, às vezes, vamos supor que tem o acordo sindical lá, o acordo anual lá de salário, né? E normalmente se tem o ganho real e tem o perdas, né? E normalmente, às vezes, um acordo se faz só para repor perda e repõe menos ainda do que se perde. Então, ganho real mesmo não se tem. Então, só que isso vai passar para o trabalhador que teve um aumento. Na verdade, não, é só a reposição do que se perdeu. Sim, e ele faz parte dessa construção, né? Então, é uma construção de narrativa. Ele diz, ó, eu consegui lutar por 30, por 0 ponto, sei lá, por 3,2 de aumento. Aí ele vai trabalhar com a narrativa de que ele conseguiu esse aumento, o seu salário aumentou. Mas quando você vai olhar para a economia, a inflação foi maior ou foi igual a isso. Então, é por isso que o Dalton estava falando de aumento real e reposição de perda. Porque se você tem uma inflação de 4%, se o salário da pessoa aumentou em 3,2%, ela
está com menos, ela continua no prejuízo, né? O mínimo seria equiparar esses 4%. E o ganho real seria você colocar algo acima desse valor, né? É isso, né, Daltro? Isso, e nos acordos coletivos tem, eles festejam um acordo coletivo com aquilo que a lei já garante, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa já tem direito à creche, mas é uma coisa de, tem direito à creche. Então, é meio que encher linguiça para estudar, estão trabalhando pela gente, né? E aí tem e aí tem ainda tem um dia por ano que a gente trabalha, que esse dinheiro vai para o movimento sindical, não sei se existe ainda, né? Para o sindicato, né? Então, na verdade, são estruturas montadas para fazer de conta que faz e para fazer aquele negócio de fazer passar a boiada, né? Então, é mais ou menos por aí. O Dalton falou várias coisas muito legais do mundo do trabalho. Eu vou tentar recuperar algumas, qualquer coisa depois você retoma também, Dalton. Então, por exemplo, né, essa questão de a creche já é um direito, e aí você fala, ué, mas se já é um direito, por que eles estão comemorando que tem? Eu lembro sempre de uma época, acho que não sei se eram os leites ou se eram os óleos, mas eu lembro que começou a se usar a propaganda de contém ômega 3. E aí, tipo, parecia que, enfim, porque tinha o ômega 3, você tinha que pagar mais caro por causa disso. E aí depois eles precisavam escrever nas embalagens. Contém ômega 3 como todos os produtos derivados dessa substância. Ou seja, não é nada demais. É algo que já está ali, né? Os acordos coletivos também fazem parte dessa ideia de que os sindicatos vão negociar, e aí vocês, a partir de 2022, vão ser da classe dos professores, e a gente tem um acordo coletivo que cada vez mais é dilacerado, cada vez se perde mais coisas em relação ao acordo coletivo. O Pedro estava falando sobre isso outro dia já faz tempo, mas enfim, quando a gente ainda se via na faculdade, de que ele estava com uma certa preocupação, porque no novo acordo coletivo caiu, por exemplo, dos professores, de que você pode ter 2 filhos bolsistas nas escolas. Passou a ser só um. E aí, como o Pedro tem 2 filhos, ele começou a ficar preocupado de como que seria isso em relação às escolas. Se as escolas levariam isso ao pé da letra, né, de repente a escola onde ele trabalha virar e falar assim, não, ó, você só tem direito a ter um filho estudando aqui com bolsa, 2 não. Então esse é um dos exemplos do quanto que o acordo coletivo é importante. Em relação ao dia trabalhado, com o Temer caiu essa coisa do dia trabalhado. Você precisa. Antes era assim: você tinha o dia do imposto sindical, então era um imposto que todos os trabalhadores sindicalizados tinham que pagar, e aí com isso você gera uma renda muito grande para os sindicatos, e os sindicatos ganhavam isso automaticamente. E agora, desde 2016, quando teve o golpe e o Temer assumiu, você tinha que escrever de próprio punho uma carta para o sindicato dizendo que você não queria receber, dizendo que você não queria que fosse cobrado o imposto sindical, e aí com isso você também passava a não ser mais representado pelo aquele sindicato. Então, você não teria o direito a algumas coisas que o sindicato apresentava como contraproposta relacionada àquele dinheiro. Eu posso dizer para vocês, com tranquilidade, que, olha, espero que vocês não dependam do sindicato dos professores de Bragança Paulista e região, porque é um sindicato pelego. Eu nunca vi um professor ganhar uma ação contra uma escola ou uma universidade, porque o sindicato nunca ajuda. Né? O sindicato já fez propostas nessas épocas de FESB sem grana, e FESB fecha, não fecha, vai, não vai. Houveram coisas absurdas que foram propostas pelo sindicato e que só um sindicato
extremamente questionável, extremamente pelego, ou enfim, preocupado em evitar os atritos, é que acaba gerando esse tipo de coisa que o Dalton estava dizendo, de você ter ali uma série de preocupações maiores com a FESB do que conosco, que éramos professores, que éramos ali os principais, o principal público que deveria ser minimamente defendido pelo sindicato, e nem isso, né? Estamos sem 13º até outubro, até que mês que a gente está? Setembro, né? Amanhã, setembro de 2020, e eu não recebi meu 13º de 2019. E o sindicato ainda não entrou com ação, não está cobrando juros, a gente não recebeu os juros do atraso dos nossos salários. Então, é disso que a gente está falando, né? O quanto esse sindicato vai ser mais atuante ou menos atuante, dependendo das ligações que ele tem e das relações que ele estabelece com esse poder do dinheiro, esse poder do status quo, né? Então é bem complicado, e eu aposto que vocês também têm algumas questões envolvendo isso. Quem, como o Kaique, que eu sei, né, que trabalha em fábrica, então aí é pior ainda, porque tem O nosso sindicato é puro pelego. Nunca envolve muitos defende a gente, sempre tá a trabalhadores, favor da muitos empresa. turnos, né? Viu, Sim. professor? Cuidado. Eu acho interessante falar o seguinte. Eu tive no Conclat, que fundou a CUT, né? E antes tinha uma visão um pouco mais romântica das coisas, né? E era interessante as lutas de classe, aquilo que nasceu ali. Eu era do Rio Grande do Sul, então eu conheci muito a luta aqui do ABC, né? Então eu conhecia bastante. Eu vim para São Paulo tinha uma época em fábrica de calçado, tinha greve, e aí só que eu tinha uma consciência de classe diferenciada, né? E Dalton, aí eu desculpa, tava quando que foi isso? Que ano? Só para eu me orientaria. 92, acho 93 já aqui em São Tá. Paulo, né? E aí tinha uma greve e eu sabia, tem um tal de contrato de trabalho que deve ter ainda, né? E esse contrato de trabalho, eu estava dentro do contrato de trabalho, eu sabia que eu ia ser demitido por conta da greve. E aí eu e um compadre meu, eu falei, vamos ficar aqui dentro, e aí a gente vai tirando as pessoas, um a um, a gente vai fazendo as pessoas aderirem à greve. Aí teve uma hora que daí eu olhei para ele e falei, só ficou nós dois aqui, a gente vai ter que sair. Daí a gente saiu de dentro da fábrica, e aí a gente foi para a greve. E eu fui falar nas assembleias, na verdade, eu virei uma espécie de líder nesse momento por conta da minha facilidade de falar em assembleia, né? E aí não deu outro, eu fui demitido. E o dia que eu fui demitido, até é legal para entender como é que eu parei em Piracaia. O dia que eu fui demitido lá na Moca, em São Paulo, na sede do Sindicato de Sapateiros, tinha que fazer o acerto de conta lá, né? E aí eu fui no sindicato, e no dia que eu fiz, tinha dois caras lá que eu fiz amizade, eu falei, nós estamos indo para Piracaia, quer ir para lá? Daí eu, já que eu vou ter que voltar para o sul mesmo, vamos lá, vamos conhecer. E aí na vinda de lá para cá, a gente vai indo demitir a menina, você não quer trabalhar com a gente e tal. E aí eu virei, dentro de algum tempo, logo assim, em seguida, assessor do sindicato, né? Político do sindicato. E também era assessor do Sindicato dos Floreiros. Eu tenho na minha carteira tem 2 vezes assinado isso, e depois eu tive uma dificuldade enorme de arrumar emprego, né? E aí é o seguinte, quando eu fui para o sindicato, eu comecei a perceber que as pessoas estavam preocupadas com a questão do status, né? E o status às vezes é pouquinha coisa. Era andar com um carro do sindicato, com a gasolina do sindicato no final de semana, era uma série de coisas. E eles tinham uma tal de ajuda de custo, e que eu sou totalmente contrário, porque a ajuda de custo te faz você sair um pouco da questão operária, né? Você começa a ganhar mais do que se tem, e você não vai mais brigar pelo aumento do salário dos outros, porque o seu já está garantido, né? E aí eu me coloquei sempre contrário a isso, e daí em algum momento eu fui demitido por conta disso, né? De defender, porque assim, eu defendo assim, quer ler jornal? Paga o jornal. Quer fazer um curso? Paga o curso. Vai estudar na faculdade? Paga a faculdade. Mas aumentar o salário,
eu achava que não, ainda acho que não é, não faz a mínima, não faz sentido nenhum. Uhum. E aí eu percebi que dentro do movimento sindicais eles são totalmente é uma estrutura à parte que se coloca, né? Então eu tive minha grande decepção da minha vida, uma das decepções foi dentro do movimento sindical, a hora que eu comecei a participar, eu falei, poxa, não é do jeito que eu imaginei, né? E aí eu saí, nunca mais quis trabalhar em sindicato, mas também nunca mais consegui registrar minha carteira em lugar nenhum, porque eu chegava num lugar que eu falava, tem 2 registros de sindicato aqui, você não vai trabalhar, né? Aí eu virei vendedor, professor. Por quê? Porque vendedor não precisa Que é você por mostrar a você carteira. mesmo, né? É. Então é isso, é só para contar um pouco, acho que foi, sei lá, um pouco da Professor, minha história. Muito legal, Dalton. Pode falar, Vitória, por favor. quando você fala do sindicato, que nem o Daltro comentou, eu sou vendedora também, né? E a gente tem o Sindicato do Comércio de Bragança. Você comentou do Sindicato dos Professores aqui de Bragança, mas é basicamente o mesmo nível do sindicato que tem de professor. A gente tem direito a um plano odontológico que para a gente não é cobrido nada. E uma vez por ano dá tipo uns R$ 500 para ir para um chalé na praia. Só. É o único direito que a gente tem. E tem que pagar caríssimo pra eles. E, tipo, aconteceu esses tempos um problema lá na ilha que eu trabalhava. A menina processou, tá lá faz muito tempo e até agora não foi resolvido. Sim, é muito complicado esse auxílio, né? Enfim, o atendimento do sindicato em relação a isso e o quanto que essas estruturas de poder corrompem, né? Como o Daltro estava contando, você vai ter a criação dessas estruturas de poder e dessa coisa de você ter a carteirinha do sindicato, de você ser o diretor, de ter a sede, de quem tem acesso à sede, de quem tem acesso à gasolina. Você vai ter isso muito forte e nessa questão dos pelegos, então, é ainda pior, né? Porque em vez de você pensar no bem-estar geral, você vai ter ali uma série de questões. Eu lembro sempre, saindo um pouco dos exemplos regionais, o cara, como é que é o nome dele agora? Fugiu. O Paulinho da Força Sindical, e o outro, o Antônio Medeiros, são 2 caras que passaram uma vida no sindicato e fazendo carreira política no sindicato, e quando foi ter as últimas votações sobre os direitos dos trabalhadores, eles votaram tudo contra os trabalhadores. Então, quer dizer, aonde que E o estava? Paulinho da Força só não está preso hoje porque tem imunidade parlamentar, senão estaria preso, né? Exatamente. Cheio de. Mas enfim, dizia-se sindicalista, fazia uma série de críticas à CUT, dizia que a força que era o sindicato de verdade, falava e brandava um monte de coisa, né? E hoje se sustenta pela imunidade parlamentar. É complicadíssimo, né? E essa questão da carteira de trabalho, foi legal o que o Daltro falou, de como a carteira de trabalho, por ser um documento, e por ter ali que você participou de um sindicato, aquilo vai ser também uma forma de controle. Então começaram a olhar para o Daltro não pelo currículo, mas pelo fato de que ele passou pelo sindicato. Então a chance dele ser um grevista, a chance dele ser um agitador é muito grande, não vamos contratá-lo de novo, né? Era uma coisa muito comum antigamente. Como também tinha uma expressão que hoje ninguém mais presta atenção nisso, ou pelo menos, vamos lá, na carreira de professor vai ser muito difícil você ficar marcado por isso. Que é a pessoa dizer assim, eu não posso sujar a minha carteira. E aí o sujar a carteira era você ter muitas ocupações ou ter um salário muito baixo, né? Trocar de emprego muitas vezes. Hoje é uma forma de trabalho onde isso já não importa tanto. Tenho colegas meus que em Campinas eles já recebem como pessoa jurídica. A carteira de trabalho já não faz parte mais dos contratos novos de professores. Você passa a ser um autônomo e a perder todos esses Viu, professor? direitos
que a gente estava Eu, mostrando aqui. eu, Oi, Dalton, eu desculpa, pode falar. como representante comercial, eu passei a perder todos os meus direitos e ainda mais. Eu tenho uma empresa aberta que eu tenho que pagar, ou seja, eu sou uma empresa, eu não tenho direito nenhum, nunca tive férias, nunca tive 13º, nunca tive nenhum direito, e eu tenho que pagar a prefeitura e a empresa que eu abro o tempo inteiro. Ou seja, eu virei uma empresa para que para que a empresa que me contrate fuja da responsabilidade de empregado, né? Mínima, né? Tipo, que a gente está É, falando de 1943. Sim, e aí hoje é isso, você tem que virar uma MEI, que eles falam, né? Microempresa, isso. para poder, tipo, driblar esse sistema. Porque você não é uma empresa, você como professor, você como vendedor, quer dizer, você está prestando um serviço. Você não é uma empresa, né? Você continua precisando de férias, de 13º, de todas essas questões. Mas aí a atual forma de governar faz com que você drible tudo isso e reverta tudo isso e coloque isso tudo na culpa do na culpa, não na culpa, mas enfim, nas costas do trabalhador, né? Então fica ele o marcado e o questionado e o cobrado por causa disso. Essa coisa da carteira, não quero manchar a minha carteira, eu lembrei porque a minha carteira de trabalho, né? Eu fiz a carteira de trabalho quando eu trabalhei na universidade. Quando eu estava fazendo a graduação, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei os 4 anos no restaurante universitário. O restaurante universitário permitia que os estudantes trabalhassem nas mais diversas funções. Então tinha gente que ficava de porteiro, tinha gente que ficava servindo, tinha gente que retirava as bandejas, lavava as bandejas, ficava no caixa, né? Eu acabei que fiz todas as funções durante os 4 anos e no último ano da faculdade, a faculdade foi denunciada dessas coisas, né? Então, o Sindicato do Comércio de Assis denunciou a faculdade porque tinha trabalhadores que não eram registrados, né? E que éramos nós, os estudantes, que ficavam lá às 2 horas do almoço, ganhavam o almoço e a janta, e estava tudo bem. E aí, a partir disso, a gente precisou ser registrado e foi uma grande briga, porque teve muita gente que não quis se registrar, achando que isso sujaria a carteira de trabalho, né? E, enfim, não sei se eu dei sorte na vida, mas passados 16 anos de quando eu fui registrado a primeira vez, eu nunca tive nenhum problema, ninguém nunca olhou para minha carteira e falou: "Ah, você foi auxiliar de escritório na época da faculdade?" Tipo, isso não, quer dizer, foi a nossa profissão enquanto professor é mais importante os lugares que você deu aula, o quanto tempo você deu aula nas escolas, né, do que de repente as profissões que você tinha antes de ser professor. Mas isso não é uma realidade de todos os lugares. Durante muito tempo tinha-se essa coisa de que a carteira de trabalho não podia ser suja. Você não podia ter muitas ocupações ou ocupações de pouco valor, porque isso seria visto de uma maneira pejorativa em relação a você, né? Ou a participação no sindicato, como o Daltro acabou de mostrar. O Vargas precisava não só convencer as pessoas de que o trabalhador era bom e que o trabalho era algo importante, mas também todo um contexto social. Existia todo um contexto social que via no trabalho uma coisa, podemos dizer, negativa, né? Então, por exemplo, esse samba é um samba famoso de 1937, no qual ele vai falar: quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha. O bonde de São Januário, Rio de Janeiro. São Januário é um bairro do Rio de Janeiro, um bairro operário. Então ele vai falar: ó, leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. O bonde de São Januário. E aí ele continua: antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor. No futuro, graças a Deus,
Sou feliz e vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem. Qual era a primeira versão dessa música? Quem trabalha é quem não tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é quem não tem razão. O bonde de São Januário leva mais um otário. Sou eu que não vou trabalhar. Né? E aí o Vargas vai censurar, ou seja, proibir essa música e vai obrigar o autor a reescrever. E a reescrever a música para fazer o quê? Para valorizar essa figura do trabalhador. Então, por isso que essa segunda coluna é tão importante. Antigamente eu não tinha juízo, mas hoje eu penso melhor. No futuro, graças a Deus, sou feliz e vivo muito bem. A boemia não dá camisa a ninguém. Passe bem. Aquilo que a gente tinha conversado no seminário da Rafa e do Luca, dessa questão do trabalhador domesticado, do trabalhador e do samba, de como que o samba surge como com a criação e a ideia do malandro. O malandro é quem? O malandro é o cara que, como no lar e botequim, ele é o cara que ele trabalha conforme aparece uma ocupação para ele. Ele pode, de repente, passar uma semana sendo estivador no porto e com aquele dinheiro ele passa os outros 20 dias sem precisar trabalhar, se dedicando à boemia, se dedicando às rodas de samba, a atividades não tão dentro da regulamentação, enfim, uma série de coisas que vão ser agora colocadas como perigosas pelo governo Vargas, que vão ser vistas como algo a ser evitado pelo Estado Novo. O Estado Novo vai querer domesticar esse trabalhador, até no samba. Né? Aqui, do Wilson Batista, um outro sambista muito importante, uma música com crítica social. A gente falou, e vocês vão trabalhar com as músicas, olha esse do Pedreiro Valdemar. Você conhece o Pedreiro Valdemar? Não conhece? Mas eu vou lhe apresentar. De madrugada, ele toma o trem da circular. Faz tanta casa e não tem casa para morar. Levar marmita embrulhada no jornal, se tem almoço, nem sempre tem jantar. O Valdemar, que é mestre de ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada toma o trem da circular, faz tanta casa e não tem para morar. Então aqui uma crítica forte, uma crítica muito bonita e pesada em relação a isso, né? De uma condição que é muito cruel do capitalismo, principalmente da segunda revolução industrial. Por quê? Porque você produz aquela riqueza, mas você não consome aquela riqueza. Aquela riqueza não vai ser necessariamente possível para a sua realidade financeira. Você pode falar, mas isso é porque era a década de 30. E aí eu trago para você vários exemplos. Se você for pegar quanto ganha um trabalhador brasileiro que produz lá no Japão o PlayStation, o salário dele não permite que ele compre um PlayStation. O metalúrgico que trabalha na Honda, o salário dele não permite que ele tenha o carro mais importante que ele produz aqui na Honda Brasil. Ele vai ter que se acostumar e ter um consumo muito diferente do que aquilo que ele produz, né? E aí, no caso do pedreiro, o quanto que é simbólico alguém que faz as casas não ter casa para morar, né? Então aqui é uma dessas consequências e uma das condições que a gente vai cada vez mais conhecer essa cultura popular. Por quê? Porque agora você tem registros disso. Você vai ter esses caras conseguindo gravar músicas ou tocando essas músicas ao vivo na rádio.
outras músicas poderiam ter acontecido e poderiam ter se virado críticas à situação do que acontecia no Brasil, mas se perderam por não terem ficado registradas na história. Então, aqui uma outra dura realidade que o historiador tem que enfrentar. Nem sempre ele consegue a fonte que ele precisa para aquilo que ele busca estudar, para aquilo que ele busca trabalhar, para aquilo que ele busca investigar nesse momento, né? O Getúlio Vargas vai, por exemplo, e aqui esse trecho é bem legal e significativo de tudo isso que a gente está falando, então ele vai, com Getúlio Vargas no poder, durante o Estado Novo, os sambas enredos passaram a ser obrigatoriamente nacionalistas. Ficaram proibidos, a partir de 1938, histórias internacionais, em sonhos ou imaginação. A primeira composição de uma escola de samba que obedeceria a esse tipo de enredo seria Asas do Brasil, desse mesmo ano, uma homenagem do Salgueiro a Santos Dumont. Anos depois, durante a Segunda Guerra Mundial, a maioria dos sambas exaltava o Brasil. Então, a gente já conversou sobre isso, eu até fiz uma brincadeira numa das disciplinas que a gente teve, de vocês pensarem nas escolas de samba e na produção dos enredos das escolas de samba como uma questão didática, como uma questão de você aprender a história do Brasil, de você compreender como que você pode estudar e trabalhar com os alunos sobre isso. Aqui, a censura do Estado Novo era tão grande que ele colocou a obrigação das histórias serem nacionalistas, né? Eu confesso que eu fiz mais de uma pesquisa para tentar achar esse samba enredo Asas do Santos Dumont, mas não encontrei. Se de repente alguém tiver mais meandros das internet e achar, manda para nós que a gente fica bem feliz, porque não consegui encontrar esse samba enredo, né, para a gente poder trabalhar e entender de como que isso era feito lá e continua sendo feito aqui. Esse aqui já é algo bem mais para frente, mas que também está dentro desse ensejo todo, né? Então, quando o Getúlio Vargas foi homenageado numa escola de samba aqui nesse contexto. Então, o raiar de um novo dia desafia o meu pensar. Voltando à época de ouro, vejo a luz de um tesouro, a portela de despontar. Lalaiá, lalaiá, lalaiá. Aclamado pelo povo, o Estado Novo. De onde saiu essa ideia? O que é a aclamação? Foi um golpe, foi uma ditadura. Mas aí, na hora de colocar no samba exaltação, você vai lá e modifica toda essa ideia. Getúlio Vargas anunciou, a despeito da censura. Tá bom, eu vou falar da censura e do cara ter matado um monte de gente. Viva o trabalhador! Nossa indústria cresceu. Lá vou eu, lá vou eu. Ou seja, você desencanou da censura, não existe mal sem cura, e você parte para a próxima. Jorrou o petróleo a valer. No carnaval de Orfeu, cassinos e MPB. Aquilo que a gente tinha conversado na aula passada. Rei da noite, o teatro, a fantasia. No rádio, as rainhas, a baiana de Além-Mar. Tantas vedetes, Cadillacs, brilhantina. Em outro palco, o movimento popular. E no Palácio das Águias, ecoou um grito a mais. Vai à luta, meu Brasil, pela soberana paz. Quem foi amado e odiado na memória, saiu da vida para entrar na história. Meu Brasil menino foi pintado em aquarela, fez do meu destino o destino da Portela. Então aqui, no final, a gente vai ver sobre o assassinato, sobre o suicídio do Getúlio Vargas, mais para frente, né? Mas aí ele vai trabalhar com essa ideia, quem foi amado e odiado saiu da vida para entrar para a história. É uma das frases mais famosas da Carta Testamento do Getúlio Vargas que a gente vai falar. E aí depois ele faz uma referência final à aquarela. A aquarela do Brasil vai ser uma das principais marcas
desse Brasil do Getúlio Vargas, que vai glorificar o Brasil e falar do Brasil com grande destaque e importância nesse momento. Tem até aqui a música, eu vou parar um pouquinho isso daqui com vocês. Espera aí. O professor tá sem som. Desculpa, estava mutado. Essa música é um dos símbolos, um dos hinos nacionais, né? Você vê o quanto que ela é ufanista, ela fala da morena, da mulata, do samba, da cachoeira, da lua, tem um Congado, trovador. congado, trovador, ela vai passando por vários elementos, né? Aonde você percebe esse ufanismo, essa ideia de da terra brasileira ter uma natureza exuberante, uma natureza mais bonita do que as outras, né? Você tem isso muito forte, isso representa muito esse Brasil dessa época, né? Na voz da Gal Costa, então, ainda fica mais bonito e significativo tudo isso, né? O governo Vargas vai buscar essa ideia de conquistar esses corações e mentes dessas pessoas, né? Desses trabalhadores, de trazer essas pessoas mais pobres para o seu lado, né? De usar uma propaganda e uma atenção que não era dado a elas. A partir de agora, ele vai buscar que isso seja feito de uma maneira muito forte, de uma maneira muito incisiva. A gente pode caracterizar como incisiva tranquilamente. O que vai acontecer no meio de tudo isso e quando o governo Vargas vai chegando ao fim? Vai ser a guerra. A guerra vai ser decisiva, né? Acho que como eu estava no preâmbulo da aula, quando não tinha todo mundo, eu estava começando a explicar, a Segunda Guerra Mundial vai ser decisiva para o fim do governo Vargas, por alguns aspectos. Entre eles, o discurso produzido pela imprensa nacional. No Brasil, a argumentação que se utilizava era de que o Brasil estava lutando ao lado das democracias contra o totalitarismo. E que essa luta contra o totalitarismo colocava o Getúlio numa situação incômoda, porque, afinal, ele estava numa ditadura desde 1937, ele tinha lutado contra ditaduras na guerra e agora ele queria continuar no poder. Então, isso vai ser muito forte. E vai ser um aspecto do qual o Getúlio Vargas vai tentar, em algum momento, negociar, chamando a atenção para o Stalin, dizendo, olha, o Stalin também é um ditador e lutou e ganhou dos nazistas. Logo, não tem nenhum problema eu continuar no poder. Aí você pode perguntar, mas era insustentável. Médio. Se a gente for pegar História Contemporânea 2, vocês vão ter só o ano que vem, mas vamos lá. O Franco, na Espanha, totalitário. Tinha tido a ajuda do Hitler para acabar com Guernica na Guerra Civil Espanhola. E mesmo assim, continuou no poder até a década de 70. Em Portugal, o Salazar, a mesma coisa. Então, assim, a situação do Vargas ela não era necessariamente incontornável. Mas a imprensa brasileira e uma parte da elite descontente com o Vargas vai pressionar para que o Vargas saia do poder.
E aí, uma das imagens que eu queria encerrar a aula com vocês, que é a do último slide, a gente voltando aos slides, depois da música, é essa daqui, que eu vou pôr para vocês agora, aonde a gente vê 3 bustos de Vargas. O primeiro, a gente vê um braço erguido, né? E qual outra transformação no personagem? Um bigodinho, uma franjinha e escrito Führer, Getúlio von Vargas. Depois, a outra, em 1941, Cidadão Getúlio Delano Vargas. E aí aqui com uma outra roupa, o braço modificado, diferente desse, representando o posicionamento do Vargas. E o último, o bigodão à la Stalin. E agora, camarada Getúlio Varguiste. E um outro detalhe que eu deixei por último, as mãos. Os 2 primeiros, as mãos que estão sendo empunhadas são a mão direita. E o camarada Varguiste é a mão esquerda, mostrando a tentativa dele de se associar aos totalitarismos que também vencerão a guerra para se demonstrar um grande governante ou alguém que poderia continuar exercendo esse poder, né? O Vargas, eu acho que eu falei disso com vocês, eu tinha um professor meu, especialista em diplomacia do Brasil, que dizia que o Vargas era um grande surfista, que o Vargas, ao longo da sua carreira, ele soube aproveitar as ondas que estavam próximas, para ele se conseguir manter no poder e principalmente estar do lado da narrativa, que era a principal. Lembro dele ter feito uma associação de que ele parecia nesse sentido com o Napoleão. O Napoleão tinha sido jacobino, depois foi girondino e depois deu golpe nesses dois, ficou no poder durante anos. Né? Do quanto você precisa de uma habilidade política para entender conforme os ventos estão soprando. Senão você fica refém dessa situação. Né? E o Vargas vai se retirar do poder em 1945 através de uma negociação, na qual ele abre mão da presidência, convoca eleições livres e ganha imunidade por todos os crimes que ele tinha cometido. Enquanto os nazistas estavam todos sendo condenados em Nuremberg, o Vargas vai sair candidato a senador pelo Rio Grande do Sul e vai ser eleito. Ele sai em outubro do Palácio, em novembro tem eleições e ele é eleito senador da República. A gente vai ver isso amanhã. Ou seja, ele contorna a situação. Ele contorna a situação numa típica e infelizmente clara questão brasileira, ele dá a volta em tudo isso. Né? O Brasil vai passar de novo por um rompimento do processo político sem uma grande revolta, sem julgamento pelos crimes cometidos por quem estava no poder. O Vargas vai continuar sendo um ator político, né? Devido justamente a essa habilidade política dele de ir aproveitando a onda e não sendo dogmático em relação às convicções dele, ou pelo menos não a ponto de inviabilizar a continuidade dele dentro desse mundo da política. Tudo bem? Valeu, queridos. Tudo bem, prof.
Ô, professor Boa Igor, noite, até